Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A CPI que investiga a denúncia de que mais de 8 mil brasileiros possuíam depósitos em conta corrente na agência do HSBC, em Genebra, na Suíça, ouviu autoridades do sistema financeiro. As providências que o governo tomou ou deveria tomar ocuparam a maior parte da audiência. A audiência pública da CPI do HSBC, representantes da Receita Federal, do Banco Central, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e da Secretaria Nacional de Justiça responderam às perguntas dos senadores. Quando o COAF e a Receita receberam em setembro de 2014 esta lista, que era uma amostra da lista de 8 mil, como nós já conversamos aqui, quais foram as providências que o COAF tomou e quanto tempo demorou para tomar tais providências? Nós trabalhamos com informação de fontes oficiais. Nós recebemos uma informação proveniente de um crime, no fundo, então nós não tínhamos nenhuma segurança de trabalhar com aquela informação antes que ela se tornasse pública. Os convidados questionaram a autenticidade da lista de 342 nomes entregue pelos jornalistas, sem a qual estariam impedidos de tomar qualquer providência. Além disso, lembraram uma falha na legislação: a ausência de uma convenção multilateral que permita a troca de dados com outros países. O COAF não agiu publicamente antes porque a gente não achou, a gente achou perigoso agir publicamente antes. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha agido. Assim que a notícia ganhou destaque no cenário nacional, a Receita Federal agiu, a atuação do órgão foi tempestiva e célere. Tem algumas conclusões que saem dos depoimentos dessa tarde. O sistema de controle para termos acesso à conta de brasileiros no exterior que, porventura, tenham cometido crimes ou burlado o fisco, no meu entender, é muito falho e existe uma ausência de legislação nesse sentido. A Comissão Parlamentar de Inquérito firmou uma parceria com o Ministério Público Federal e irá solicitar uma audiência com o embaixador da França, país que possui informações oficiais sobre a relação de correntistas na agência suíça do HSBC. 2 projetos que dizem respeito às finanças da União, estados e municípios foram o centro das atenções nesta semana no Senado. Para tratar delas, o ministro da Fazenda veio 2 vezes à casa. A votação ficou para depois da Páscoa e pelo menos uma das matérias deve ser modificada. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pediu e conseguiu. O Senado adiou a votação de 2 projetos que estão em regime de urgência no plenário. Para o governo, as 2 matérias comprometem o ajuste fiscal, a que reduz a dívida de estados e municípios com a União e a que valida incentivos concedidos a empresas pelas secretarias de Fazenda. Foi o senador Romero Jucá que pediu o adiamento da votação. O projeto de consolidação, de convalidação dos incentivos é um projeto de lei complementar, precisa de 41 votos sim, e o projeto da regulamentação também será votado na medida que a pauta ficar liberada. Portanto, entre terça e quarta-feira, esses 2 projetos serão votados. Outros senadores pedem calma. O primeiro item da pauta é o projeto que confirma os incentivos fiscais, redução do ICMS para atrair empresas. Para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, não basta aprovar a convalidação. É preciso unificar as alíquotas do ICMS para acabar com a guerra fiscal. Essa é uma decisão conjunta que passa pelo Senado, que é a Casa da Federação, pelos estados e pelo governo federal. O ministro Levy vai ser o primeiro ministro da Fazenda que vai presidir o CONFAS. Então nós precisamos ter paciência. O Senado agora tem diante de si uma decisão para tomar que tem que ser com base na convalidação dos benefícios em relação a essa guerra fiscal e até a possibilidade, aí sim, da gente produzir a resolução que trate da questão das alíquotas em relação ao ICMS. Esse é que é o desafio que o Senado vai começar a se debruçar a partir da terça-feira, 7 de abril. Se mantiverem a pauta, os senadores também votam um projeto que dá 30 dias para o governo reduzir os juros da dívida de estados e municípios com a União. A mudança do indexador, aprovada no ano passado, até hoje não foi colocada em prática. O
governo quer adiar a decisão para o ano que vem, depois do ajuste fiscal. Os maiores interessados no projeto do indexador são os municípios de Rio de Janeiro e São Paulo, mas eles negociam com o governo federal um acordo que pode ser estendido aos outros devedores, solução que precisa passar pelo Congresso. O senador Romero Jucá já prepara um novo texto. Se há um entendimento entre as duas partes, melhor. A gente constrói e consolida politicamente, através de uma legislação, esse entendimento que é bom para todos. Então, se é bom para todos, vamos aprovar. O Marco Legal da Biodiversidade também está na pauta do plenário. A matéria, proposta pelo governo, tramita em regime de urgência. O texto expõe as regras para o uso econômico de uma riqueza incalculável, o patrimônio genético da fauna e flora brasileiras. Antes de ser votado, o texto vem sendo debatido. Nesta quarta-feira, foi tema de um seminário. Na abertura do seminário, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que é preciso acabar com a insegurança jurídica na exploração do patrimônio genético brasileiro. Mesmo a Natura, que é uma empresa que tem uma marca de usar a biodiversidade de maneira sustentável, etc., há dificuldades para uma empresa como essa operar com transparência. Os participantes reconheceram os avanços que o projeto do novo Marco Legal da Biodiversidade sofreu no Senado, mas revelaram preocupação de que essas mudanças sejam retiradas do texto quando ele voltar para a Câmara dos Deputados. O Brasil está fazendo, sem dúvida, a melhor lei entre todos os países que garante direitos do conhecimento tradicional associado às populações tradicionais e que dá segurança jurídica para quem quer pesquisar, dá segurança jurídica para quem quer acessar o patrimônio genético brasileiro, o conhecimento tradicional para desenvolver produtos. A pesquisa precisa avançar, a indústria que depende, diversos ramos da indústria farmacêutica, cosméticos, alimentos, enfim, precisam de ter um regulamento que lhe dê garantias. E também as comunidades tradicionais, as populações, o povo ribeirinho, os agricultores familiares, os povos indígenas, enfim, todos aqueles que são detentores desse conhecimento. Durante o seminário foi lançada a cartilha Metodologia para a Construção de Protocolos Comunitários. Esse instrumento é o primeiro passo para que as comunidades tradicionais sejam reconhecidas como tal e reivindiquem os seus direitos, entre eles o retorno dos benefícios pela exploração da biodiversidade de sua região. O Protocolo de Nagoya orienta as partes, os países, a ajudar a construir esses protocolos comunitários e a respeitar os protocolos das comunidades. Então é a lei da comunidade de como que ela faz gestão do seu território, como ela faz gestão e uso dos seus recursos naturais. A cartilha está disponível no site gta.org.br do Grupo de Trabalho Amazônico, que forma uma rede de comunidades da floresta. O plenário do Senado decidiu nesta quarta-feira resgatar 4 projetos que foram arquivados ao final da última legislatura. Um deles é a proposta de emenda à Constituição que determina a criação de órgãos de controle interno na administração pública, com carreiras específicas nas áreas de ouvidoria, controladoria, auditoria e correição. A PEC foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda relator. Também voltam a ser discutidos 2 projetos de lei da Câmara que tramitam em conjunto. Um cria a área de proteção ambiental da Serra da Canastra e o outro altera os limites do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Os projetos voltaram para a Comissão de Assuntos Econômicos. Também sai dos arquivos do Congresso a proposta de criação do Dia Nacional do Vinho. A matéria já está pronta para ir ao plenário. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até logo.